O lúdico no processo aprendizado tem se tornado uma das ferramentas mais importantes na aprendizagem, permitindo a possibilidade do desenvolvimento social, cognitivo, afetivo, entre outros. Visamos analisar com fontes bibliográficas e estudos já realizados acerca do tema, buscando compreender a importância do lúdico, definindo como se dá o aperfeiçoamento. Para isso, usamos como referência os principais e mais importantes teóricos, Piaget, Vygotsky, Kishimoto, entre outros, em que os mesmos se embaseiam na mesma ideia, em que o desenvolvimento não deixa de ser apenas um momento de ludicidade, recreação ou brincadeira, e sim que ajuda no desenvolvimento pessoal dos mesmos, em que um ambiente em que o aluno está ou a criança está não é apenas um momento de brincadeira, e sim que irá fazer parte da sua vida como um todo. O objetivo do lúdico é fornecer uma aprendizagem criativa e mais próxima da realidade da nossa sociedade, mas na linguagem que a criança possa compreender. É de suma importância reconhecer o desenvolvimento infantil, num processo gradativo, que devemos olhar para a criança como um ser único, que possui suas individualidades e que estas devem ser consideradas, respeitadas no ensino e aprendizagem. Neste trabalho, temos como principal objetivo analisar a importância do brincar na educação infantil e a sua contribuição ao desenvolvimento no processo de aprendizagem. Visamos compreender de que forma a utilização de práticas lúdicas podem auxiliar no desenvolvimento infantil, tendo em vista que envolve diversos aspectos, como o físico, o social, o cultural, o afetivo, o emocional e o cognitivo, sendo aperfeiçoado através da interação e exploração do meio em que vive. Temos como objetivo específico analisar como é o desenvolvimento infantil no processo de aprendizagem, verificando a importância da utilização do brinquedo, da brincadeira e dos jogos como instrumentos pedagógicos e avaliar a importância da utilização da ludicidade como ferramenta estratégica no ensino. Vamos verificar a relevância da utilização da proposta lúdica em ação pedagógicas do educador, desenvolvendo atividades com o intuito de promover o processo de aquisição de conhecimento da criança, que é através das vivências e experiências que se desenvolve no processo de ensino e resulta na aprendizagem significativa. Brincadeiras têm por finalidade contribuir muito com a aprendizagem,
são os empecilhos na primeira infância, por parte de pessoas leigas, que não têm conhecimento de como as brincadeiras podem ajudar no desenvolvimento cognitivo. Quando a criança é estimulada a desenvolver sua criatividade, passa a entender que não é só sobre ela, mas também sobre dividir as coisas com o outro. É estimulada a desenvolver a sua criatividade em uma aula lúdica, o aluno passa a entender que não é sobre produtividade. Na brincadeira, desperta o saber, vontade de participar, companheirismo com os colegas de sala e a alegria da conquista. Dessa maneira, o professor torna a aula ainda mais agradável, melhora a socialização na sala de aula, entre outras coisas. Ainda existe o tabu, onde tendem a dizer que a criança só aprende quando está sentada em frente a um quadro, com caneta ou lápis e papel na mão. O presente estudo está amparado na importância do lúdico na prática pedagógica, presente na LDB 9394/96, onde o professor vê o aluno como ser participativo e com potencial para ser desenvolvido, só necessitando de algo que os desafie. A infância é uma etapa fundamental do desenvolvimento integral da criança, pois envolve o aspecto físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo, sendo desenvolvido através da interação e exploração do meio em que vive. A história revela que as crianças eram consideradas homens em tamanhos reduzidos, sendo integradas em todas as situações sociais vigentes da época. A educação infantil começa a tomar um novo rumo com a chegada do século XIX, quando surgem correntes transformadoras políticas, sociais, religiosas e econômicas, iniciando novos paradigmas e alterando a história da educação. Frederic Froebel foi um dos mais importantes teóricos do lúdico, trazendo uma nova visão na educação infantil. Em decorrência às novas ideias, a infância passou a ser vista sob um novo olhar, sendo que os cuidados que antes eram atribuídos aos pais passa a ser considerado um fator social. Brincar e a cultura. O ato de brincar é universal, independente do continente, do contexto social ou da cultura que a criança estiver inserida. As brincadeiras são recriadas geração a geração, quando as crianças se apropriam das brincadeiras deixadas pelos povos antigos, adaptando-as e transmitindo para as futuras gerações. Segundo Kishimoto, enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social. Craig refere que a brincadeira faz parte da cultura de um povo, sendo que a criança expressa-se pelo ato lúdico, e é através desse ato que a infância carrega consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, desenvolvendo formas de convivência social, modificando-se e recebendo novos conteúdos, a fim de renovar a cada geração. As brincadeiras proporcionam a apropriação de diferentes saberes e culturas, proporcionando a socialização, estando em constante transformação de acordo com o momento histórico vivenciado. O lúdico, o brinquedo, a brincadeira e o jogo, na maioria das vezes, são utilizados como sinônimos. Imperioso destacar e realizar algumas definições, visando aclarar o entendimento em torno do tema. O lúdico contribui para o desenvolvimento da criança e favorece a autoestima e valorização pessoal, podendo ser utilizada como estratégia de ensino, auxiliando na aprendizagem e interação social, sendo uma rica fonte de prazer. O brinquedo relaciona-se ao objeto que utiliza-se para a realização das brincadeiras. Segundo Kishimoto,
o brinquedo dá suporte e serve como estímulo à imaginação infantil, sendo que a criança representa e transfere ao brinquedo o sentido real. A brincadeira é a ação lúdica e espontânea, podendo ou não ter regras. Possui valor cultural, detendo diversas representações, como nas brincadeiras urbanas e rurais, ser coletivas ou individuais, físicas ou mentais, e utilizar-se de brinquedos ou não. Já o jogo é definido como uma atividade lúdica, com regras estabelecidas podendo ser implícitas ou explícitas, diferentemente da brincadeira, que é a ação lúdica espontânea. Macedo relata que os jogos podem ser classificados em jogos de exercícios, sendo motores, simbólicos e de regras. Para compreender a importância do brincar na infância, é necessário entendermos como ocorre esse processo de aprendizagem. Para isso, usamos como referência Vygotsky, em que o mesmo se nomeia em 2 níveis. O nível 1, a zona de desenvolvimento potencial, em que a criança necessita de ajuda de um adulto para realizar as suas atividades, enquanto o nível 2, a zona de desenvolvimento real, em que não é necessário a ajuda de um adulto para a criança realizar as suas atividades. Vygotsky chama esse espaço entre a criança necessitar da ajuda de um adulto, até mesmo ela não precisar mais para realizar suas atividades, como zona de desenvolvimento proximal. Este espaço define um processo de amadurecimento das mesmas. Segundo Piaget, a criança constrói seu aprendizado durante a relação com os objetos e pessoas, assimilando e acomodando com o conhecimento já obtido e tornando seu repertório cada vez mais amplo. Em sua teoria denominada epistemologia genética, afirma que seus seres humanos, a partir do seu nascimento, são submetidos a fases de desenvolvimento cognitivo, ao qual o autor descreve em 4 períodos. Período senso-motor, crianças de 0 a 2 anos. Período pré-operacional, crianças de 2 a 7 anos. Períodos operacional concreto, crianças de 7 a 11 anos. Períodos operacional formal, criança de 12 ou mais idades. De acordo com os estudos elencado, o lúdico é um recurso pedagógico poderoso para alcançar o desenvolvimento cognitivo infantil, obtendo aprendizagens mais ricas em diversas áreas, evoluindo as habilidades das crianças, promovendo vivências e experiências significativas. Ao brincar, a criança realiza, mesmo de forma imaginativa, atividades e funções inerentes aos adultos, que muitas vezes estão acima de suas capacidades reais, mas possível de se realizar na situação do brinquedo. Assim, compreende-se que o adulto deve possibilitar à criança avanço em seu processo de desenvolvimento psicológico, proporcionando meios dentro do ambiente inserido que promovam experiências e vivências que possam levar a criança a avançar em seu conhecimento em novas aprendizagens, ocorrendo mudança de nível. O brincar é uma importante ferramenta para o desenvolvimento social, cognitivo, emocional e afetivo, exercitando a imaginação, a criatividade e a interação, construindo seus conhecimentos. Através da brincadeira, as crianças expressam seus sentimentos e emoções, expondo e comunicando seus pensamentos mais internalizados e demonstrando qual é a sua visão do mundo que a cerca. O lúdico está intimamente ligado dentro do processo de conhecimento, sendo um desafio ao professor conciliar a aprendizagem e a ludicidade.
Fortuna ressalta a necessidade deste profissional encontrar equilíbrio entre os dois e ter uma postura mediadora, integrando a necessidade infantil do brincar com um conteúdo pedagógico inerente ao desenvolvimento construtivo desta fase, tão importante ao desenvolvimento do ser humano. Nosso grupo, após algumas pesquisas e reuniões, resolveu fazer nosso TCC sobre a importância do lúdico no processo de aprendizagem, pois entendemos a importância desse tema no processo de ensino das crianças do ensino infantil. Durante muito tempo, os pais e a sociedade viam o ensino infantil na escola somente como um local de acolhimento e não de ensino, e também não sabiam da importância das brincadeiras no desenvolvimento da criança. No Brasil, o avanço ocorreu a partir das Leis de Diretrizes e Bases de 1996, favorecendo a educação no Brasil. Para Friedman, trazer o jogo para dentro da escola é uma possibilidade de pensar na educação numa perspectiva criadora, autônoma, consciente. Através do jogo, não somente abre-se uma porta para o mundo social e para a cultura infantil, como se encontra uma rica possibilidade de incentivar o seu desenvolvimento. Para a realização desse trabalho, será usada a pesquisa bibliográfica, através de pesquisas em sites de internet, revistas pedagógicas, e nossa abordagem será qualitativa, buscando compreender e interpretar o que já foi escrito sobre o assunto, encontrando na literatura técnicas e soluções para o tema. Nosso tema aborda o lúdico, a brincadeira e qual sua importância para o aprendizado na vida da criança nos seus primeiros anos iniciais na escola. De acordo com Lima, a pesquisa bibliográfica é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de informação escrita orientada pelo objeto e explícito de coletar materiais mais genéricos e mais específicos a respeito de um tema. Resultados de discussões. Neste trabalho, tivemos como principal objetivo analisar a importância do brincar na educação e sua contribuição ao desenvolvimento infantil no processo de aprendizagem. Visamos compreender de que forma a utilização de práticas lúdicas podem auxiliar no desenvolvimento infantil, tendo em vista que envolve diversos aspectos: físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo, sendo aperfeiçoado através da interação e exploração do meio em que vive. Segundo Tyler, a inteligência somente se desenvolve no indivíduo em função das interações sociais. Analisamos através de pesquisas bibliográficas como é o desenvolvimento infantil no processo de aprendizagem, verificando a importância do brinquedo, da brincadeira e do jogo como instrumentos pedagógicos e avaliamos a importância da utilização da ludicidade como ferramenta estratégica de ensino. Verificamos a relevância da utilização de propostas lúdicas em ações pedagógicas do educador, desenvolvendo atividades com o intuito de promover o processo de aquisição de conhecimento da criança, que através de vivências e experiências que se desenvolvem no processo de ensino e resultam em aprendizagens significativas. O objetivo do lúdico é fornecer uma aprendizagem criativa e mais próxima da realidade da nossa sociedade, mas na linguagem que a criança possa compreender. É de suma importância reconhecer que o desenvolvimento infantil é um processo gradativo e que devemos olhar para a criança como um ser único, que possui suas individualidades e que estas devem ser consideradas e respeitadas no processo de ensino-aprendizagem. É imprescindível reconhecer o importante papel dos educadores nesse processo, devendo adotar uma postura de facilitadores das aprendizagens e que devem buscar utilizar diferentes estratégias e recursos visando a construção de conhecimento infantil,
conforme leciona Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou construção. Verificamos que o professor é um facilitador no campo lúdico em sala de aula, e o lúdico faz parte do crescimento da criança, e quando inserido no processo escolar, Enfim, no decorrer do desenvolvimento desse trabalho, concluímos que o lúdico é um recurso muito importante para auxiliar a aprendizagem na educação dos alunos. Através de regras, os jogos ensinam um conteúdo, possibilitando a exploração do ambiente de maneira prazerosa, tornando a aprendizagem rica e agregando conhecimentos. Portanto, fica evidente que o lúdico ajuda tanto na aprendizagem quanto no desenvolvimento pessoal, desenvolvendo o indivíduo como um todo. Durante a prática docente, incluído na educação, vai resultar no desenvolvimento total, além de dinamizar as aulas, tornando-as mais sutis para os alunos.